porque no MEC eu fui convidada a me demitir. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vim comentar hoje sobre a questão de arubaito e vim falar de dinheiro e burocracias de emprego aqui. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Mayumi, eu sou arquiteta formada no Brasil e eu vim morar no Japão recentemente, em março deste ano, para estudar em uma escola de japonês em Tóquio, e eu moro na cidade vizinha que é Saitama. Bom, para quem acompanha outros intercambistas já, ou já viu meus outros vídeos, sabe que com o visto de estudante aqui no Japão, você pode ter uma permissão para trabalhar 28 horas semanais no máximo, e aí você consegue ter uma renda que você consegue, dependendo do emprego, ganhar o suficiente para conseguir sustentar aqui, ter uma renda e juntar para pagar a escola. Então, o que muita gente faz, principalmente brasileiros, né, que não vêm para cá com uma condição tão boa assim de dinheiro, precisa ter uma condição, mas a maioria dos brasileiros que vêm para cá não são ricos. A maioria vem para o Japão buscando uma mudança de vida e aqui as oportunidades proporcionam isso. Então, com essas 28 horas semanais, a gente consegue ter uma renda e construir uma vida aqui. E eu estou trabalhando no McDonald's, mas é a minha última semana essa agora. Eu comecei num restaurante novo, que é um restaurante brasileiro, que é o Barbacoa. Ele é bem famoso, tem unidade em São Paulo e em outras cidades do mundo. E eu tô fazendo essa migração de um trabalho pro outro, e eu vim contar como que tá sendo essa experiência e algumas burocracias que eu tive que pesquisar mais a fundo e me informar, e que eu acho importante trazer aqui no meu canal para trazer essas informações que são importantes. Para começar, por que eu tô saindo do McDonald's? Uma das principais razões é a escala deles. Ela é muito irregular. Mesmo você tendo a mesma disponibilidade toda semana, a cada semana variava muito. Eu quis começar no McDonald's porque eu tinha ouvido histórias de que eles eram rápidos até para te dar o máximo de horas possíveis, porque eles sempre tinham demanda e sempre precisavam de gente para trabalhar. Na unidade que eu fui trabalhar, que é mais afastada do centro, que é perto da minha casa, não é essa a realidade, aí é uma questão minha, só que conversando com outras pessoas também, elas também passam por esse problema. Elas não têm tanto problema quanto eu tive com escala, mas a escala delas também é irregular. Por exemplo, teve uma semana, acho que semana retrasada agora já, que me escalaram 6 horas na semana inteira. E foi tipo 4 horas num dia e 2 horas no outro. E escala de 2 horas de trabalho é muita sacanagem. E essa semana agora eu vou ter escala de 3 horas. Semana passada teve um dia que eu fiz 2 horas num dia, 3 no outro. Horários muito curtos, assim, que não fazem o menor sentido. Eu não queria entender também qual que é a lógica, como que funciona a logística mesmo deles para ficar escalando todo mundo tão quebrado assim. Onde eu trabalho, a maioria das pessoas moram perto, então eles não custeiam transporte, mas eles dão auxílio assim para bicicleta. Só que não sei se a mentalidade é de que as pessoas sempre estão ali por perto e podem fazer uma escala curta que não tem problema, sabe? Não pensa assim muito, não tem uma mentalidade muito assim de ter um trabalhador fixo. E onde eu trabalho, grande maioria são japoneses e são estudantes que estão na faculdade. Mas mesmo para essas pessoas, eu não sei por que compensa. Não faz sentido nenhum para mim. E aí eu migrei pro Barbacoa por vários motivos, porque o salário por hora é mais alto, porque tem estabilidade de escala, eu vou conseguir ter uma rotina, e eu preciso de uma rotina para funcionar. Para minha cabeça estar no lugar, eu preciso ter um horário certinho para fazer as minhas coisas todo dia. Mesmo que varia o dia, tipo, não vou trabalhar nesse dia, mas eu vou trabalhar na outra. Mas eu sei que o regime de horas vai ser certinho igual. Então aí funciona bem melhor para mim. Mas uma questão é que eu não tinha certeza se o Barbacoa ia me dar todas as horas que eu precisava para eu me ligar 100% para lá de uma vez. Poderia acontecer do meu período de treinamento eu também ficar fazendo poucas horas por semana. Não tão poucas, mas assim, metade. Por exemplo, se eu posso 28 horas semanais, talvez me escalassem só para umas 14 e eu me adaptando. No MEC, a princípio, foram 2 semanas de treinamento. E aí depois eles me escalaram para um pouco mais horas, mas aí desandou e aí teve a semana de 6 horas só. Não tem explicação nenhuma, eles não te justificam nada. Você dá a sua disponibilidade, eles te escalam ou não de acordo com a vontade deles. Mas no Barbacoa eles estão precisando de
mais funcionários na cozinha, que é onde eu tô trabalhando, então eu tô conseguindo fazer bastante horas lá e já tô migrando 100%. E também porque no Mac eu fui convidada a me demitir. Como eu não sabia como que ia ser essa transição de escalas do Mac pro Barbacoa, eu imaginei que eu ia ter um período que eu ia estar fazendo um pouco nos dois, e aí eu ia, conforme o tempo, colocando mais horas no Barbacoa e menos horas no Mac. Ok. E muita gente aqui passa por esse mesmo problema, seja no Mac ou trabalhando em Combini, trabalhando em Izakaya, qualquer outro lugar que assim não dá as 28 horas semanais e dá menos horas, acontece que a maioria das pessoas tem que trabalhar em 2 empregos. E aí eles juntam as 2 escalas. E esse pouco tempo que eu tive que juntar 2 escalas, que foi coisa de 1 semana e meia só, eu já achei muita dor de cabeça. Não sei como que as pessoas conseguem conciliar, assim, fazer isso um semestre inteiro, um ano inteiro. Porque no Mac, nos 2 lugares, na verdade, eu tenho que enviar a minha disponibilidade umas 2 semanas antes da semana que de fato eu vou trabalhar. E eu só recebo a escala real um dia antes de virar a semana. Tipo, no Mac, eu tenho que enviar a escala da semana seguinte da que vem. E aí eu só recebo a escala que eu vou trabalhar na semana que vem, por exemplo, na sexta noite ou no sábado à noite, já aconteceu de receber domingo. E aí já na segunda eu já tenho que confirmar se eu vou poder ou não. Não sei se ficou confuso, mas eu só quis dizer que é difícil você conciliar escalas, sendo que para todo lugar que você vai trabalhar, você tem que dar a sua disponibilidade com muita descendência, sem saber para quantas horas que cada lugar vai te escalar. Então, toda semana vai acabar variando o quanto de horas que você vai trabalhar no total, então a sua renda vai ficar variando. Sendo que a gente não tem muita margem para ficar deixando de ganhar dinheiro aqui, porque a gente precisa pagar a escola, que é cara, e o custo de vida também é caro. Mas como ia ser muito repentino a minha mudança de disponibilidade no Mac, de disponibilidade quase total, para uma disponibilidade metade daquilo ou menos, eu pensei que faria sentido eu ir explicar. E eu fui comentar que é porque eu consegui um outro emprego e eu iria agora dividir a escala entre os 2. Aí a reação do gerente não foi boa. Ele falou, isso aí, dá-me, não pode. Aí ele ficou usando um vocabulário que eu não tava conseguindo acompanhar. E aí ele só resumiu, ó, isso aí não é muito bom, por favor, não faça isso. E traduzindo literalmente, eu entendi que ele queria que eu não fizesse isso, que eu parasse com isso. Aí eu fiquei, opa, ok. Então, se vocês quiserem da vontade de vocês me escalarem só para 6 horas na semana, tudo bem. Sem conversa nenhuma. Mas se eu, por vontade própria, só quiser trabalhar 6 horas, aí não pode. Aí, ok, era meu horário de ir embora. Eu tinha aproveitado um momento que eu fiquei sozinha com o gerente pra comentar sobre isso. Aí eu fiquei, vixe, o que eu faço agora? Aí eu fui pegando minhas coisas pra ir embora. Aí eu pensei, no próximo dia que eu vier aqui eu converso de novo. Eu fui pegar uma tortinha nova que tinha lá pra comer e levar pra casa. E aí o gerente viu que eu ainda tava na loja, me chamou no cantinho e aí a gente conversou um pouco mais. Aí ele pegou com mais calma, pegou o tradutor pra gente conseguir se comunicar melhor. Aí eu, graças a Deus, porque, né, eu tava esperando antes ter um momento assim, uma deixa pra puxar um tradutor, mas aí ele já tinha saído da sala dos funcionários e não deu pra continuar a conversa. Aí a gente foi pro cantinho da escada do McDonald's, que era só pro funcionário, e continuou a conversa lá. Aí ele explicou que é um risco muito grande pra ele como gerente da unidade, tá com um funcionário estrangeiro que tem essa limitação legal de 28 horas semanais, porque se a gente faz além dessas 28 horas, a gente tem o nosso visto em risco. Pode até não ter um efeito imediato, porque não é como se o governo fosse ficar monitorando sua semana de trabalho todo mês, toda semana. É assim, você recebe o seu salário e se ele tiver condizente com o padrão que você recebe para esse tanto de trabalhos de horas semanais, ok. Mas se não tiver condizente, aí liga um sinal vermelho. E aí que eles vão investigar e passar o pente fino. Pode até não ligar esse sinal vermelho e eles podem não investigarem na hora.
Mas quando você for renovar o seu visto, ou tentar pelo menos, eles vão verificar o seu histórico e aí eles podem notar alguma irregularidade. E aí a merda só vai dar pra você quando você não conseguir renovar o seu visto e você tiver que voltar pro Brasil. E aí, se você trabalha além dessas 28 horas semanais, além de você tomar penalidade, a empresa ou as empresas em que você trabalhava também vão ser multadas gravemente. Então, por isso que o gerente não pode assumir esse risco, porque ele não vai saber, ele não vai ter como saber quantas horas que eu vou estar trabalhando em outro lugar. E mesmo por um engano, um errinho bobo, você acabar passando essas 28 horas, vai ter a consequência de qualquer forma, independente se você passou um pouquinho só ou se você passou muito. Pode dar merda igual. Aí eu expliquei meu lado, que é porque eu preciso trabalhar essa quantidade máxima de horas pra eu conseguir juntar dinheiro, porque a escola é cara, que eu precisava do dinheiro. Aí a gente conseguiu se entender melhor, o tradutor ajudou. Aí ele falou, desculpa por não estar conseguindo te escalar o quanto você precisava, eu entendo a necessidade de dinheiro. Ele pediu desculpa por outras coisas também, assim, tipo, dessa questão burocrática chatinha de não ter dado certo eu trabalhar lá. Aí eu baixei um pouco as minhas defesas, diminuiu um pouco de raiva, assim, que eu tava. Aí eu falei, não, tudo bem, desculpa também pelo incômodo, obrigada pela oportunidade. E aí a gente se entendeu. E aí eu fiquei, então, realmente eu vou mudar totalmente pra outra unidade. E eu vou sair daqui. E essa próxima semana vai ser a minha última. Porque eu já tinha enviado a escala, né? Aí, ok. Não sei ainda como que vai ser a burocracia. Porque aí, depois desse dia, eu só não trabalhei de novo ainda. E eu só vou trabalhar nesse próximo final de semana agora. E aí vai ser meus últimos 2 dias, no sábado e no domingo. E aí eu vou ver a questão burocrática do que eu tenho que assinar, como que vai fazer em relação ao uniforme, se eu devolvo, se eu fico. Quando eu fui contratada, foi descontado o primeiro salário, 3.800 do uniforme, que é calça, blusa, bonezinho, avental e tênis. É um uniforme bem completo, assim, pro valor, é super ok. Só que eles tinham falado que quando você sai, eles te reembolsam esse dinheiro. Então, por isso que eu tô na dúvida se eu vou ter que devolver ou não o uniforme e o que eles fariam com isso. Enfim, esses detalhes eu vou descobrir nos próximos dias. Então, eu fui obrigada a sair do MEC antes do que eu planejava, porque antes eu pensava em fazer uma transição mais suave de um emprego pro outro. Mas aí, assim que eu contei, já cortou assim, acabou então, essa última semana. Ok, tudo certo, é o que eu preferia também, mas eu não tinha certeza de algumas coisas, então eu achei que ia ser necessário uma transição mais suave, mas não é necessário, então melhor ainda, que eu já fico 100% no Barbacoa, com uma rotina mais estável, ganhando melhor. É uma rotina mais puxada porque é longe da minha casa, mas tudo compensa. A ajuda com o transporte também compensa. Alguns outros detalhes assim de salário, acho que eu posso trazer num vídeo à parte. Mas agora minha rotina vai ficar bem melhor. Vai ser melhor pra me planejar, pra eu gravar vídeo, editar e conseguir trazer mais conteúdo pra aqui também. Mas aí uma dúvida que eu fiquei é: muita gente trabalha em 2 empregos. Como que essas pessoas fazem? Se existe esse risco e se os gerentes não podem se colocar nessa situação? Bom, o que acontece é que muita gente simplesmente não conta. Eu realmente não sabia. Eu era ignorante que tinha essa questão da multa para a empresa. Não sabia que poderia ter esse problema caso eu contasse. Eu não sabia que tinha essa questão de que era melhor você não contar. Não é ilegal você não contar. Você não é obrigado a ficar dando satisfação do que você faz no resto do seu tempo. Mas, provavelmente, se você contar, talvez você seja convidado a se retirar também, a se demitir. Então, muita gente simplesmente não conta e passa metade da disponibilidade para um lugar e passa a outra metade para outro lugar e vai conciliando por conta própria, o que dá muita dor de cabeça. Só que também é muito difícil encontrar um emprego que dê as 28 horas, então as pessoas não têm outra opção. Mas caso vocês venham para cá ser intercambista também e procurar o baito e acaba ficando na situação de precisar de mais de um emprego, saibam dessas questões burocráticas e, dependendo da situação, eu não recomendo vocês comentarem pro seu chefe que você trabalha em mais de um lugar. Mas qualquer coisa, vocês não ouviram isso da minha boca. Pra mim, eu sempre tento priorizar a transparência pra não dar BO depois. Eu não sabia da existência desse possível BO
Mas eu acho que de qualquer forma eu ia preferir comentar, porque eu já pretendia sair do Mac de qualquer jeito, então não tinha problema. Mas estejam atentos a isso quando vocês vierem pra cá e tiverem que trabalhar. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários também que eu respondo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E é isso, até a próxima, beijos!